E aí, pessoal? Queria conversar, na verdade. Muito mais do que contar uma história, muito mais do que lembrar de algum jogador de categoria de base. Eu queria também, de alguma maneira, discutir e tentar compreender o que o torcedor do Grêmio pensa sobre este episódio. Sobre o episódio envolvendo Renato Portaluppi. Renato Portaluppi, mais uma vez, no domingo passado, no caso ontem, foi visto lá na beira da praia, compartilhando com seus amigos, um dia em tese de folga, mas junto a isso nós temos que comportar o que está acontecendo em Porto Alegre e esse trabalho do Grêmio para tentar voltar aos treinamentos coletivos e até que ponto o técnico Renato deveria ou não estar trabalhando. Por que eu faço essa questão? E faço questão de vir aqui colocar para vocês, de um modo geral, como se estivesse de alguma maneira tentando conversar e entender também como proceder. Porque a minha opinião, e vocês sabem da minha opinião, a minha opinião é de completo descaso do Renato com relação às coisas que estão acontecendo aqui, que estão acontecendo sobretudo com o Grêmio. Eu vejo um Grêmio preocupado, eu vejo um Grêmio, de certa maneira, constrangido com relação ao que está acontecendo com o técnico Renato e as suas situações, a sua forma de conduzir esse processo, o descaso com os treinamentos, alegando que eu não fui porque não está na minha hora, e aí a gente vê o Grêmio fazendo treino técnico, a gente vê o Grêmio fazendo treino de conclusão, a gente vê os jogadores aqui, em tese, abandonados pelo seu grande líder. E eu falo em tese abandonados porque o próprio Grêmio, que é quem paga, quem remunera o Renato, não faz nenhum tipo de cobrança, ao menos é o que aparenta, porque foi no dia 2 de maio e nós estamos já no dia 6 de julho. Exatamente, 2 de maio o Grêmio começou a trabalhar, naturalmente uma pré-temporada física, mas depois com a introdução do trato com a bola, treinos individuais, treinos técnicos, treinos de conclusão, treinos de bola de faltas, enfim, algo que o treinador pudesse montar e desenvolver. E mais do que isso, e aí me parece um ponto importante, nós salientamos sempre como uma das principais características e valorizamos o técnico Renato com relação à forma de condução do ponto de vista motivacional. Nós sabemos que nesse momento o clube passa por uma dificuldade muito grande do ponto de vista do desenvolvimento de motivação com os jogadores, porque o treino cansou, o treino é cansativo, a própria busca do Grêmio na tentativa de fazer a volta dos treinos coletivos mostra que os jogadores cansaram, que o ambiente cansou desse modelo de treinamento, então me parece cada vez mais importante a presença do Renato. Essa é a minha opinião. Mas o que pensa o torcedor do Grêmio? O torcedor do Grêmio idolatra Renato, ponto. Isso todo mundo sabe, Renato é o grande líder do Grêmio, o grande treinador da história do Grêmio, o grande jogador, todo mundo sabe, o Renato é estátua na arena. Ninguém discute a capacidade, a grande condição do Renato de ser o líder de todos os gremistas. Mas essa situação, ela tem que ser analisada. O gremista não gosta das coisas escondidas, de tentar, esse assunto eu não quero tratar. O que o gremista pensa desse episódio? Como que o gremista está vendo esse episódio? Torcedor, o sócio, como ele está vendo? O que ele pensa de um técnico que não está trabalhando em nome da pandemia, do seu risco, mas aparece todos os finais de semana, todos os episódios no Rio de Janeiro, como se nada tivesse acontecendo no Brasil, naturalmente vinculado às coisas do Grêmio. Aqui o assunto é Grêmio, eu não paro de dizer isso, porque aqui o assunto é Grêmio, discutindo as coisas do Grêmio, basicamente com gremistas. Nós sabemos que tem muitos colorados que nos veem também, não tem problema, mas eu quero saber o posicionamento de vocês. Eu estou alienado desse mundo, eu sou a opinião que em tese está errada, está descontextualizada, eu não tenho que cobrar isso, porque é difícil de entender como que um clube como o Grêmio não se posiciona. É difícil de entender. Eu não consigo entender como que um clube do tamanho do Grêmio não se posiciona com relação a isso. Então, é simples.
Eu quero entender o que pensa o torcedor do Grêmio sobre essa questão. Renato tem que sair, Renato tem que ficar no Rio e fazer o que quiser, Renato tem que voltar e treinar, Renato tem que fazer isso que está fazendo, está tudo certo, e volta quando precisar voltar, quando tiver futebol. O que pensa o torcedor? O que pensa o sócio do Grêmio? Como é que as pessoas do Grêmio, o componente do Grêmio, e não a bolha que vive em nome de concordar com tudo que é feito pelo Grêmio está certo, tudo é lindo, maravilhoso. Não. O que pensa o torcedor? O que pensa aquele que está olhando ali e diz, eu estou constrangido, isso aqui não faz parte do meu modo de pensar. Esse é o pensamento, isso é que eu quero ouvir. Nós sabemos da força desse canal, nós construímos aí 25 mil pessoas, nós conversamos diariamente, tem muita gente com muita opinião, que gosta de comentar. Vamos bater o recorde de comentário desse canal, vamos fazer, eu quero saber o que pensa. Depois a gente colhe uma parte desses comentários ou a base deles para dizer o seguinte, ó, torcedor do Grêmio que acompanha esse canal, que é gremista para gremista, pensa isso. Eu preciso tentar entender, porque às vezes a minha opinião também ela se desfaz, porque eu não consigo compreender como que o Grêmio não se posiciona, como que o Grêmio acha normal isso. Para mim é complicado de entender. E eu posso estar errado. E eu não tenho vergonha nenhuma se eu estiver errado. Se eu estiver errado, beleza. Estava errado, está tudo errado. Eu pensei, não é isso, o pensamento é outro, está tudo certo, não tem problema eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Agora, eu quero saber. E a única forma de eu saber, eu conversando com gremistas, eu liguei para várias pessoas. Tem gente que pensa A, B, C, D, mas vocês são o centro do Grêmio. Vocês que consomem o Grêmio, que consomem o canal de gremista para gremista, que consomem TV, que consomem rádio, que estão sempre vinculados, que adoram o Grêmio, que adoram as camisas, que adoram olhar para a bandeira. Vocês é que são a opinião. O Grêmio só existe por causa da torcida. O resto é balela. E o que pensa a torcida? O que pensa a torcida? Vamos encher de comentários esse canal, vamos tentar fazer com que a gente crie uma opinião comum para que a gente possa dizer sem problema nenhum, olha, essa é basicamente a posição do Grêmio ou do torcedor do Grêmio, do coração do Grêmio, porque o coração do Grêmio, o coração do gremista pensa, a gente vai colocar e vai ter uma ideia geral. Esse conteúdo, ele não tem nenhuma ideia de passar o meu entendimento. Eu quero construir um entendimento em cima do que vocês pensam, de como vocês desenvolvem o raciocínio com relação a esse fato que eu considero um absurdo, que eu estou envergonhado de vir aqui falar, porque eu não posso conceber um clube que não se posiciona, uma direção que não se posiciona em relação a uma coisa que eu acho óbvia, mas que a gente precisa, de certa forma, tentar compreender. Se eu estiver errado, beleza. Eu venho aqui e digo, ó, o posicionamento do gremista é esse. Mas o que pensa o torcedor do Grêmio sobre essa relação? Não precisa de técnico? É uma pergunta. O Renato está certo? Sim ou não? Qual é o posicionamento do torcedor? O torcedor está envergonhado, está constrangido. O torcedor quer que ele fique no Rio e que ele vire tão somente uma estátua que a gente vá lá bater foto no final e no início do jogo na arena? O que é? O que acontece? Essa pergunta, sinceramente, eu gostaria demais que vocês pudessem contribuir respondendo. A gente vai ler. Esse vai ser um conteúdo que não termina nele, porque a gente vai pegar o que está acontecendo nele e vai jogar para um outro conteúdo para dizer o torcedor do Grêmio, de um modo geral, pensa assim. E eu preciso que vocês me ajudem nessa construção. Sinceramente, vamos lá. Um tempinho da vida ali para fazer o comentário, depois a gente junta, faz outro conteúdo, porque para mim passou de qualquer chance de limite e eu preciso saber se eu sou o errado ou se, enfim, o gremista pensa. Eu nem quero dizer como pensa, vamos construir isso junto, vamos fazer uma espécie de uma análise coletiva aqui para tentar compreender em que nível a gente pode desenvolver esse raciocínio. Se a gente vai simplesmente achar normal, se a gente vai achar anormal, se a gente vai achar péssimo, o que a gente pensa sobre essa situação. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube hoje para pedir um favor para vocês.